que separa a dor da vitória? A escolha de continuar. Aqui contamos histórias de quem decidiu não parar e alcançou sucesso e autoridade. Este é o Poder SA. Começando mais um Poder SA, junto comigo a Mônica Marra, vamos estar conversando sobre o poder do marketing, o poder da comunicação, o poder do rádio, o poder da televisão. Mônica, tudo bem? Como é que vai? Tudo perfeito. Tudo Vamos perfeito? para mais um episódio, segundo episódio com a minha presença. Isso. Estou muito grata de estar aqui, mas para mim sempre vai ser uma estreia. Cada episódio vai ser uma Aquele estreia, friozinho na barriga. sempre aquele frisson gostoso. E quem é o nosso convidado de hoje? Hoje nós temos 2 convidados, mas Um e meio. no momento a gente vai começar com uma das vozes marcantes dos anos 90. Quem já conhece vai lembrar com saudosismo dessa voz, mas ele não é só a voz marcante de rádio, ele é presença constante em várias vertentes do mercado. Meu amigo Walter Calles, muito Obrigado pelo obrigada convite. pela Tamo junto, presença. né? Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto agora no Poder SA. Agradecer o convite, Mônica, Vander. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né, participando de mais esse episódio. Sucesso, né, Obrigado. para esse projeto incrível que é super importante, né, trazendo temáticas muito legais, né, para o nosso mercado, né, e agora aí ganhar o reforço da Mônica Marra também. Sucesso, viu, Mônica? Obrigada, Walter. E a gente fica muito feliz de estar aqui. E obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos lá. Vamos ver o que a gente pode colaborar um pouco aí com esse tempinho de comunicação que a gente tem. Então, já que você é desenrolado, desenrola aí, vai. Quem é o Walter Calles? Fala um pouquinho de você pra gente. Walter Calles, Vander, é um menino que nasceu na Vila Hortência, em Sorocaba, na verdade na Vila Assis, mas nascido e criado entre Vila Assis, Vila Hortência, Pinheiros, Além Ponte, né, conhecido aqui em Sorocaba. Começou no rádio com 17 anos e esse ano completo 38 anos de profissão, né. Eh, Passei por diversas emissoras já, enfrentei muitas dificuldades para começar a trabalhar no veículo do rádio, né, que eu Quando você começou era difícil, poucas rádios, né, poucas poucos rádios, locutores, e eu venho de muita uma gente de fora. fase que eu acho que você talvez tenha passado, porque você tem a voz mais Sim, poderosa, né. imagino. Mas eu tinha uma barreira a enfrentar que eu venho na quebra desse paradigma do vozeirão, né, que para Sim, trabalhar em rádio o cara tem que ter um vozeirão, né, tal. E eu venho bem nessa quebra desse paradigma, né, porque com 17 anos eu não tinha A a formação. formação da voz ainda, né. E aí começa todo o processo, né, reprovado em alguns testes, tal. E aí nesse momento de persistência, de realmente entender que aquilo ali era o caminho que eu queria seguir, a carreira foi começando e estamos aí até hoje. vai lá, Mônica. E eu penso que você só está aqui hoje, nós estamos nos reencontrando 33 anos É depois verdade, Mônica. de quando nós nos conhecemos. Aham. Eu penso que a credibilidade é o fator principal para você estar seguindo até hoje no ramo da comunicação, né, então você tem que ter, a confiança do público. É, eu acho que isso é algo como você falou, né, essa credibilidade vai sendo conquistada, né, pelas suas atitudes, isso vale para qualquer profissão, né. Eu tive um professor do curso de radialista, que ele era muito taxativo, um cara muito sério, professor Oswaldo Tassi, um radialista muito famoso, trabalhou em grandes emissoras de AM em São Paulo. E ele falava o seguinte: "O dia que vocês acharem que vocês sabem tudo, procurem outra coisa para fazer, porque daí vocês não Sabe servem mais nada. para o rádio". Mas esse conselho dele vale para qualquer profissão. E o que que eu quero dizer com isso? Que você vai sempre adaptando a sua comunicação, você vai entendendo como é o mercado, você vai procurando melhorar, você vai procurando, entender onde estão as suas forças e as suas fraquezas, né, a famosa análise SWOT, né, que a gente tem, né, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né, e você vai entendendo um pouco disso, a vida vai te levando para isso. E Sim, eu acho que o mais importante, Mônica, é você ouvir as pessoas, ouvir o feedback que as pessoas tenham, pra te dar, porque o público ele é preciso, né. Ainda mais nos momentos que a gente vive hoje,
de redes sociais, se você falar alguma coisa que não condiz ou que ela causa algum ruído de Você vai ser informação, cancelado. no momento, instantâneo, no momento seguinte você já vai sofrer essa dificuldade e esse problema. E a gente tem que ter essa flexibilidade, né, e adaptação, dentro do mercado, dentro da nossa vida pessoal e nos negócios, né, sempre. Total. A gente tem que ser amorfo Exatamente. e ir se adaptando conforme a as regras do mercado. É, porque assim, o que que eu acredito, né, eu acho que quando você está no início de carreira, você tem um momento de rebeldia, no bom sentido, né, você quer quebrar paradigmas, você quer fazer coisas, diferentes, tal, e eu fui professor universitário durante muito tempo, ainda ministro aulas, e uma das coisas que a gente vê em todas as pessoas é essa vontade de fazer diferente. Só que quando você chega no mercado, você tem que respeitar os limites entre o fazer o diferente, no momento certo, e respeitar o que o mercado exige de você. E essa é a grande magia, né? Quando você consegue adequar a sua vontade do novo com o que o mercado tem para te oferecer, você consegue fazer essa equação e trabalhar nesse tom da credibilidade que você acabou de citar. Como é que a gente constrói isso, né? Toda essa questão. Isso se chama bom senso. Se você chegar batendo o pé na porta, talvez você bata uma vez só, depois ela não abre Você mais para acaba se você. queimando, né, então É, você tem que se adaptar à realidade do mercado também. exatamente. Muito bem, Fernando Carriel acabou de chegar. Fernando Carriel, eu trabalhei com ele na Manchete, em 1989, Faz muito tempo, hein? né, Prazer estar com 1981. vocês. Ô, Fernandão. Vocês, Ele tudo me levou uma tranquilo? camiseta da Rádio Ipanema, que era escrita assim na Na vertical, vertical. né? Vermelho e preto. Você lembra disso? Sim, opa, Trabalhávamos Vocês juntos. foram os sim. crias da Ipanema, né? Sim. Tanto que eu fiz o contrário. Eu levei muitas camisetas da Rádio Manchete para Ipanema. E aí deu até um problema lá, porque no dia seguinte todo mundo foi usando. A camisa da Manchete. E aí tava todo, parecia um uniforme da rádio. E aí o doutor Benedito, o Aham. Francisco Pagliato falaram assim: não, não, tem que Pode dar. ir. Pode dar a camiseta para a turma da rádio aqui, que senão nós vamos ficar usando camiseta de outra rádio. Aí começaram a liberar 10 camisetas por semana, por mês pra gente. Distribuir pros amigos e tudo mais. Você sabia? Pau. Foi, Marqueteiro, é, molecão. Sempre foi. eu nunca Aham. imaginei que isso ia acontecer. Eu falei que teríamos E aí, 2 você levou um monte de convidados. camiseta também pra Manchete? Levei para vários, pro segurança, o Ah, pessoal eu já não levava. sei se eles usaram, eu sei que eu usei. É, eu Pra lembro. dormir. Levava, era só gente boa lá, né? Só gente Time boa. bom, Só gente bons boa. tempos, hein? Bons Eu tempos. eu falei que tinham 2 convidados, o Fernando chegou agora, e eu tinha falado sobre a voz marcante do Walter Calles dos anos 90, que onde começou tudo, mas eles trabalhavam juntos em equipe. Fernando Carriel, prazer em recebê-lo no nosso Poder SA, e a gente gostaria muito que você se apresentasse a princípio, ele já chega já no meio do assunto, Ah, isso é bom, já já chega. dominando. Hoje em dia tá assim, mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu comecei minha carreira em rádio como locutor em 1984, fiquei em rádio por muitos e muitos anos. Nesse meio tempo eu também gostaria de ser professor, eu trabalhava em rádio para poder pagar a minha faculdade. Fia, né? E daí eu terminei a faculdade e continuei em rádio, que dava para fazer os 2, né, que era muito bom, né, rádio também era sempre um sonho, né. E daí continuei por muito tempo assim, em rádio, e depois começou o advento da televisão aqui em Sorocaba, né, onde a gente mora, e eu gostava daquilo. Eu tinha como um espelho naquela época o Galeb do Shop Tour. Sim. Eu olhava ele na Record à noite e falava: "Um dia eu vou fazer isso". Um dia eu vou fazer isso. Vender vender produtos, assim, desse jeito dinâmico e tal, eu gostava daquilo, né, era a minha cara, né. E aí quando só veio a televisão, nós começamos com alguns comerciais, depois de um tempo a rádio acabei parando com a rádio, fiquei só trabalhando mesmo com televisão, aí programa de venda e um pouquinho e aula um pouco. Continuei, aposentei das aulas. Quando começou a decair um pouco o programa de venda, que as pessoas estavam migrando para a internet, já era Facebook até, os clientes começaram a falar assim: "Ah, não precisa pôr na TV não, coloca só no Facebook". Aí eu falei: deu um estalo", eu falei: É aquela isso mudança da aqui". mas eu tô precisando me adaptar ao mercado, a gente estava falando justamente sobre É, isso. eu falei: não vai rolar". Aí eu fiquei só na televisão,
né, e nas aulas, aposentei das aulas, da televisão, depois fui migrando para a internet, Facebook, depois YouTube, Instagram, TikTok, e hoje continuo fazendo isso. Continuo fazendo. E voando que você tá. É, eu gravo os vídeos no Brás, em São Paulo, vídeos específicos, um nicho específico, que é vídeo para lojista, sacoleira, quem revende online. Eu gravo fabricantes e fornecedores de roupas para essas pessoas. Então o meu público é restrito, mas é grande, Sim. Sim. que engloba também o público do varejo, né, porque você fala de Brás, São Paulo, você fala de feirinha da madrugada, de uma série de coisas, onde o público, do varejo vai como turista para São Paulo. É um turismo de compras. Eles vão para São Paulo para ir nessas feiras da madrugada, nesses shoppings que revendem roupas de fabricantes bolivianos, peruanos, brasileiros, de todo tipo, né. Então, é um negócio que ficou gigante, né. Olha, quem acompanha as ondas do rádio, quem ouve o rádio, quem acessa a internet, quem vê televisão, Netflix, filme, tudo que é comunicação, eh, tem um planejamento. Sim. Tem que ter um planejamento estratégico. Por exemplo, um locutor de FM, né, que a gente pode falar o DJ e tal, ele tem um planejamento, ele tem uma programação. E enquanto está rolando a música, ele está se planejando na questão comercial, na questão da sequência musical e no que ele vai falar. O planejamento faz parte de todos os segmentos da comunicação, como eu falei. Você se planeja no seu segmento atual, que é os vídeos do Brás. Como é que é o roteiro que você Roteiro. faz? Eu faço primeiro os fornecedores entram em contato comigo, eu faço um roteiro de gravação separado por ruas, porque são mais de 15 ruas e avenidas no Brás que tem feirinha. E às vezes um fica a 15 minutos do outro, e eu tenho que fazer esse trajeto a pé, porque não tem como circular lá de carro. Então eu planejo por região, como eu já dava aula de geografia, eu vou fazendo no mapa mental e vou seguindo essas gravações à madrugada. E eu tenho, assim, um planejamento de gravar 10 bancas na madrugada. Eu acabo gravando 14, 15, porque a feira começa entre meia-noite e meia, 1 hora, e vai até 5, 5h30. Tem dias que eu tenho que correr, porque quando eu estou gravando alguém que eu já gravei lá atrás, eu passo em frente, ela fala: "Fernando, vem aqui, grava minha banca, eu estou precisando de você". E aí eu posso falar: "Não, eu estou ali mesmo", né. E como a gravação sou eu e um microfone, e hoje em dia com o advento do celular facilitou tudo, e a qualidade técnica e de imagem e Você tudo faz tudo mais, sozinho? tudo sozinho. Eu ligo a câmera e gravo. Sim. Coloco o meu microfone, ligo a câmera e gravo. Mas aí, para gravar, eu tenho que conversar com o fornecedor e falar assim: "Eh, o que você quer vender mais? Qual o produto mais barato para chamar atenção?", logo na entrada, que é o chamariz da coisa, né. E daí eu faço aí essa conversa com ele, pergunto quantas peças ele envia, se ele entrega nas excursões que vão para o Brás, que vêm de todo lugar do Brasil, vão excursões lá para comprar mercadorias, e aí eu faço a minha gravação falando do produto. Tive que conhecer o produto ao longo desses 6 anos que eu estou lá, tecido, tipo de costura, modelagem, tamanhos, tudo isso eu tive que aprender e aprender sempre, que a moda ela é Constante. dinâmica, ela muda constantemente, ela até volta nos anos 70, 80, mas eu estou sempre, É, tem uma tendência sempre de voltar 25 anos é, atrás, né, uma e época vem o voltar xadrez, uma época vem o sim. tie-dye, outra época volta um outro Você produto. conhece de tecidos, você Estudo, conhece estou de estudando. estação. Quando eu vejo que tem um tecido diferente, que agora está tentando muito entrou muito um Duna. Duna é um tecido É versátil, bem popular. popular. Agora eles estão lá trabalhando com um negócio chamado alfaiataria amarrante, que é um vestido mais grosso um pouquinho e mais chique, digamos assim, né. Mas só que ele popularizou. E aí eu tive que estudar sobre tecido, sobre trama de tecido, sobre esse tipo de coisa. Por exemplo, a viscose encolhe cerca de 30%. O viscolinho encolhe, mas tem viscose pré-lavada que encolhe só 10%. E isso é digamos assim, agrega na venda eu falar isso. Olha, vestido na viscose, mas é pré-lavada, suas clientes não vão reclamar que encolhe, isso aqui é muito bom, entendeu? Você concorda comigo que você entrega mais do que você oferece? Olha,
Eu Você oferece, mas você entrega mais, entrego mais. porque se você tem Mas esse conhecimento, baseado né. nesse estudo que ele faz dos Sim. Sim. tecidos, ele sabe colocar a Eu, utilidade Você na dele. entregar verdade, mais. eu tenho que entregar É mais do que eu isso. imagino, porque eu tenho que entrar na mente da lojista. Sim. Ela tem que se sentir lá vendo a roupa, porque ela não está indo mais. Depois da pandemia, o Brás vivia lotado. As vendas online não eram tão grandes, as pessoas compravam porque iam lá, viam nossos vídeos, eu e outros blogueiros lá, e compravam nos locais que nós indicávamos. Agora eu tenho que vender para a pessoa que está em casa, na sua loja, assistindo, então ela tem que sentir o produto. E eu percebi isso e eu tenho, assim, lá 330.000 seguidores no Instagram. E Sim. eu vou dar um exemplo como Instagram. O Facebook tem também uns quase 350.000. São públicos bem diferentes, inclusive na Brasil faixa inteiro? etária, Brasil inteiro. Brasil inteiro. Então eu tô andando pelo Brás, tem gente que me para e fala assim: "Fernando, eu vejo seus vídeos". Fala: "Ah, que legal, vou tirar uma foto". "De onde você é?". "Manaus". "Belém do Pará". Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraíba. Então, são gente do Brasil inteiro. Então, o que que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar para ele a costura, o acabamento, o tipo de tecido, eh, os detalhes que tem na peça, tudo isso, e as pessoas me mandam esse feedback nos comentários falando: "Fernando, eu gosto de você que você mostra a peça de perto". Porque muitos blogueiros lá estão fazendo aquilo que é modinha no TikTok. Você mostrar correndo, chegar correndo Não numa mostra a banca e qualidade. não e falar: "Olha, a banca tem isso, isso, isso". Vídeos rápidos. Os meus, eu tenho vídeos rápidos, agregado a vídeos mais longos, de 2 a 3 minutos, no Reels, por exemplo. Porque o que a pessoa quer, eu vejo nos comentários. O que que ela quer? O que que ela quer? Ela quer ver de perto, ela quer se sentir ali comprando na banca. E depois vem: "Fernando, eu comprei nesse fornecedor, as peças são maravilhosas, já vendi tudo, estou fazendo um novo pedido". É aí que eu percebo, falei: "O caminho", eu percebi, o caminho é esse. Eu comparei com outros blogueiros e o atendimento, né. Hoje eu tenho pessoas trabalhando para responder às redes sociais. Que barato. E os outros blogueiros não fazem isso e estão perdendo espaço. Deixa eu só Isso que eu ia falar. Ô, complementar. Walter, Aham. você fica à vontade para porque como Não, todos os comunicadores, fica à vontade para interagir. Pode, o que o pode. que eu o que eu tô ouvindo o Fernando falar é uma coisa que eu escuto desde a da infância, né, e é uma coisa muito verdadeira, né. Quando você quer vender alguma coisa, você tem que conhecer daquilo que você está vendendo. Exato. E quando você cita aqui que o Fernando entrega muito mais do que ele oferece, porque ele a priori, ele estaria oferecendo um trabalho de comunicador para levar uma Isso, informação, você uma entendeu, imagem apenas. você entendeu. E aqui o Fernando, ele faz um trabalho que todas as pessoas deveriam conscientizar. O Fernando é de rádio, ele não tem nenhum traço até o Parte da momento que ele formação. chega ao Brás de formação da moda ou Exato. de tecidos e tudo mais. E isso é um Você comentário entendeu, que se exatamente. ele não fizesse esse comentário, eu até ia comentar, porque eu vi vários vídeos do Fernando Sim. e me impressionou a desenvoltura dele em falar dos tecidos e falar de todos esses detalhes que ele citou, que eu nem vou me atrever, que não é a minha área. Mas você vê que a importância, né, da Da comunicação para comunicação. tudo, né, esse planejamento, esse estudar, Ressaltar o que a se gente começou a aprofundar no falar tema, antes. porque isso passa credibilidade, e aí vem de encontro àquela pergunta que você estava falando, né, então assim, ele se adaptou ao mercado, foi até lá, entendeu a necessidade, entendeu o que o público queria, e hoje ele entrega um produto de qualidade totalmente adaptado, mas sempre de olho nas novas tendências, né. Então, como o próprio nome do podcast, né, Poder SA, né, o poder da comunicação está nisso, né, em saber como é que você está falando, para quem você está falando, mas com propriedade, para que você se torne autoridade naquele assunto. Por isso que é Poder S.A. Sucesso e autoridade. E tem que levar esse diferencial, né, para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que ter o diferencial, porque é muita gente publicando mais do mesmo. O que que você pode fazer sempre de diferente? Então, até nas crises, como que vocês se adaptaram nas crises para levar isso para as negociações, aproveitando as oportunidades que toda crise gera uma oportunidade de negócio. Então, dentro desse Uhum. do ramo de cada um de vocês, como que vocês utilizam essa ferramenta a favor de vocês? Mesmo, é comunicação. É comunicação, é. Só que comunicação para público diferente, Sim, maneiras diferentes de comunicar. comunicar. Assim, o que que eu percebo, né, a gente vai, passando por adaptações dentro do mercado.
né. Hoje a gente fala muito do famoso digital, né, que a gente tem que estar antenado, ligado a isso, como o Fernando falou, quando ele sentiu que a televisão estava tendo uma queda, as pessoas pedindo mais digital, isso é estar atento e observando qualquer movimentação diferente do mercado. Eu acho que, no momento mais de mares tranquilos da comunicação, onde se falava, somente de rádio e de televisão, a gente já passava por isso também, com mudanças de tendência, de segmento. Então, por exemplo, a título de rádio, a gente passou por uma transformação de rádios locais, e vem as rádios via satélite, e vem estilo de programação. A rádio, quando eu comecei, ela tocava sertanejo de manhã, uma música mais popular até o meio-dia, à tarde ela aumentava um pouquinho o ritmo, ia para Uma uma coisa sequência mais lógica. dançante, à noite uma coisa mais romântica, e aí veio a adaptação da segmentação, entenderam? Não adianta você tentar Saber o que que abraçar o todo público mundo. para saber o que que o Você tem que público quer. trabalhar segmentado. Então acho que essas alterações, apenas como exemplo, né, elas vêm acompanhando a vida da gente, e até a questão de oportunidades, né. O Fernando, assim como eu, tive oportunidade de fazer televisão também, em alguns segmentos. O Fernando fez muito mais do que eu, e a última experiência que eu tive em televisão foi fazer jornalismo na televisão, tal, que eu não tinha feito ainda, na Band. E aí você vai adaptando a pontuação daquilo ali, né, e você vai ouvindo um pouco não, muito as pessoas, né, porque eu me lembro, tinha um diretor de jornalismo, ele falava: "Olha, você está muito no ritmo do rádio, você precisa segurar um pouco o teu ritmo". Ou seja, essas adaptações, elas são importantes. E o que que é isso? Para que eu venda melhor aquilo que eu Sim. estou comunicando, né, seja um produto, seja um entretenimento, uma informação, enfim, que Cada eu nicho tem uma é, forma certa de vender. exatamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Prefeitura Municipal de Sorocaba como secretário de comunicação, que era uma Gente, outra forma outra totalmente. vertente. Você imagina você adaptar a comunicação para sua cidade, né, o que o poder público vai informar para a tua cidade. Então, a gente vai passando por isso naturalmente, o próprio mercado, tempo de RG, Sim. oportunidades que vão surgindo, vão fazendo a gente adaptar, né, Fernando? É verdade. E, por exemplo, a pandemia foi uma grande escola para muita gente, que estava acomodada. Porque normalmente o que acontece lá fora demora de 5 a 10 anos para acontecer aqui. Aconteceu com, jornal, revistas também. A Uhum. gente já ainda tinha revistas e fazia 5 anos que nos Estados Unidos não tinha mais revista praticamente, na banca com revista, aquelas coisas que tinham antigamente. Praticamente fecharam. Shopping centers, lá muitos fecharam, e Uhum. aqui isso aí acabou ocorrendo O também. contato humano, É o né. contato. Lá então a gente sempre tem isso aí, só que a pandemia, ela acelerou o processo. O online chegou e a gente teve que se adaptar. Então na pandemia eu tive que trabalhar fazendo vídeos em casa, com fotos que eu tinha dos fornecedores, e falando para eles: "Olha, você quer que eu faça aqui, você me manda as fotos, eu faço um vídeo, coloco uma voz em cima e publico para as pessoas que estão comprando", né. As pessoas estavam comprando máscara, comprando pouca coisa. Quando chegou o inverno na pandemia, no primeiro ano de 2020, começaram a comprar moletom, essas coisas para ficar em casa, que era a tendência na época. Uhum. Então, eu pegava todos os fornecedores de moletom e colocava lá para não ficar sem ter um anúncio, sem ter uma publicação. Agora, isso foi uma grande escola, então a gente tem que se adaptar. No rádio, nós tivemos épocas também que a gente teve problemas lá na Ipanema, nadava de braçada. Só que chegou épocas que rádios vieram e colocaram outra tendência, a gente teve que se adaptar. Eu cheguei uma vez na rádio e falei assim: "Nós precisamos pegar o público jovem, porque ele vai ser o nosso ouvinte do futuro". E aí eu lancei lá, falei: "Vamos para a escola", porque eu estava na sala de aula. Pronto. Aí eu cheguei e falei assim, Vocês fizeram diferença na falei Ipanema assim: e eu "Vamos à sou sala prova de aula, disso. vamos à sala de aula, chegar de", e não tinha internet, não tinha nada. Eles vão conhecer a gente. Então a gente ia lá com jovens e adolescentes, levar um adesivo. A maneira que a gente tinha de entrar na escola, que era difícil entrar na escola para fazer uma divulgação qualquer, né, uma propaganda nossa, era: "Estamos fazendo uma campanha contra as drogas". E a gente fazia um folhetim, um adesivo, as crianças todas colavam no caderno, levavam para casa, e 10, 20, 30 anos depois, tem gente que ainda encontra com a gente e Sim, fala assim: "Eu lembro de vocês, vocês foram da nossa escola". E os locutores iam, eu ia, o Walter, os locutores iam na escola. sim. Isso aí foi uma sacada grande, que a gente formou um público Trouxe o futuro. público jovem Não só o público da atual. rádio, É, mas o nosso, porque eu falava muito para o Carlinhos Caju, eu falava: "Caju, você estávamos falando dele você agora tem há que pouco. cativar as pessoas para que elas acompanhem você". O Caju, ele era assim, ele chegou na rádio todo peitinho estufado, falou: "Caju, atenda todas. As meninas vêm porque elas gostam do locutor, mas aí tem a bonitinha,
e tem a feinha, aquela mirradinha, aquela coitadinha que tá lá. A bonitinha, ela já tá lá, todo mundo chega nela. A tenda é legal, é bonita, chama atenção. Mas as meninas que estão ali, aquela que é diferente, que tá mais retraída, chega nela e fala: "Oi, tudo bem? Ô, como é que você tá?" "Não, o que é que você quer aqui? Vou te dar vou dar um Naquela época ele autógrafo." fez uma parceria legal com o Léo. Sim, sim. Vocês lembram do Léo, Lembro da né, da Sim. Moca. parecendo muito jovem, mas eles tinham esse complemento deles, Sim, porque o Léo era muito dado e o Carlinhos ele era mais restrito, então ele acabou montando também uma personagem mais rabugenta. é. É. Mas o Caju, tanto ele fala sempre, todo ano ele fala isso, quem deu o apelido pra ele acabou sendo eu, né, porque todo mundo na rádio era Júnior. Era Carlinhos Júnior, era Tony Júnior, Guedes Júnior, tinha vários Júnior, Tinha. Luciano Júnior, tem um monte de Júnior lá Luciano na O rádio, Júnior. Anderson Júnior. Anderson É. era Santos. E a gente tinha nomes, né, assim, quando o Roberto Macedo colocou na rádio, ele meio que olhou o nome, não, o César é César Vigilante, virou César Lante. A César Ou tinha um chamado Elias Conceição, ele falou: "Não, não, Elias Moreno", e nem era o nome dele, ele deu o nome. E aí, com o tempo, como tinha muito Júnior, eu falei: "Ó, Carlinhos Caju, K Ju, Júnior, Carlinhos Júnior, Caju, as iniciais". Falei: "Aí, e pegou. casou com você, Carlinhos Júnior, K e Ju, é uma frutinha, você é pequenininho mesmo". "É frutinha o quê, rapaz?" Falei, aí a gente colocava no Não é quadro de rabugento avisos lá: "Atenção, não chamar Carlinhos Júnior de Caju, pois ele não gosta". Aí eu: Aí "Ô Caju, pega. ô Caju". Aí Pediu pegou. pra não chamar. Pegou, é. E ele agradece até hoje. Ele fala: "Ah, você que deu o nome pra mim". Aí foi. Agora deixa eu só aproveitar esse momento aqui São as histórias, né? da participação do Fernando aí na formação, né, e eu tenho que agradecer muito ao Fernando, porque antes de eu conhecer o Fernando, eu estudava, era uma das minhas, acho que a minha, eu acho não, é a minha primeira grande amiga de escola, porque os meninos tinham um certo, é difícil às vezes se Receio. aproximar e ter uma amizade, né. E aí um dia conversando a gente descobriu que as nossas mães casaram no mesmo dia, e Nossa, aí a gente começou a Na mesma igreja, conversar, na na mesma mesma igreja. igreja. Bom Jesus. A gente começou a conversar, o e mesmo a padre que foi o culpado. é, e aí conversando com a Maria do Carmo, né, e a gente, aí daqui um tempo a Maria falou: "Olha, estou namorando, tal, um moço da rádio e tal, né", e eu já gostava de rádio, essa época, acho que devia ter uns 13, 14 anos, um pouquinho mais, acho. E aí eu gostava de ouvir o rádio desde os 11, 12 anos e ficava anotando as músicas, tal, ver se repetia no dia seguinte. Aí, um dia alguém me falou: "Por que que você fazia isso?" Eu falei: "Eu não sei por que que eu fazia isso, mas eu gostava de Já acompanhar até para estava saber se estava repetindo no já era o mesmo seu dia". caminho. São coisas que a gente não sabe explicar. Eu imitava locutor, ouvia e falava a mesma coisa. É, então. E aí Aprender inglês assim, é, aí um dia a Maria, e aí falou: "Não, mas ele estuda aqui no Otávio Novaes de Carvalho, né, o senhor, tal, tá". Aí mostrou quem era, falei: "Pô, que legal, né", e eu já tinha associação, né. Porque o que que eu falo, os radialistas, eles eram na época como os youtubers de hoje, Sim, né, é, é o que mais ou Era uma menos isso, moçada é a nova. mesma, É. o rádio exato. FM era a fonte de informação do jovem, né, e aí você tem as, revistas especiais que a Folha fazia e outras coisas, tal. Vejinha São Paulo, lembra? Exatamente. E aí o que acontece, um dia, aí, conheci o Fernando, a gente começou a conversar, tal, né, estava sempre junto, ele falou: "Ah, vamos conhecer a rádio". E aí quando eu entrei no estúdio da Rádio Cacique pela primeira vez, a Cacique 2 FM, onde o Fernando trabalhava, foi como eu recebesse sabe, Um uma luz ali, chamado. um choque, falei: "Puxa, eu quero trabalhar nesse lugar aqui", É né. isso que eu quero. E a partir daí, eu começo a encarar aquele gosto pelo rádio de outra forma. Puxa vida, eu gostaria de trabalhar nesse ambiente. E o Fernando me ajudou muito em relação a isso, né. O Fernando me deu muitas dicas, foi um dos caras, O assim, Fernando que começou primeiro que você. o Fernando começou em 84, né, eu 84. comecei em 87. É. E assim, o Fernando me ajudou muito. Só que antes de eu começar, de fato, né, como eu até comentei, eu tomei vários nãos também, né. Então a Rádio Muita Vanguarda gente tinha toma. testes, né, e eu ia, o pessoal fazia filas na Praça Coronel Fernando Prestes, que é a praça principal aqui de Sorocaba, da Matriz, para fazer os testes. Eu participei de 3 testes lá. No terceiro, com o saudoso Seu Camargo, que era o homem que gravava os testes, era o operador de som, ele olhou bem para mim e falou assim: "Filho, você me parece ser uma boa pessoa, mas desiste disso, que isso não é para você". E aquilo, para mim, poderia ter funcionado, como um desmotivador.
mas na verdade funcionou como uma mola propulsora. Falou: "Espera aí, Mas o que não, eu que eu estou preciso errando? melhorar. Onde eu vou É, melhorar?". E é isso, como eu estava até comentando, de você entender o jogo do mercado, que naquela época eu não tinha essa visão, mas e como é que eu entrei no rádio? Eu não conseguia entrar como locutor, eu entrei como operador, porque eu já tinha amizade com as pessoas ali dentro, com o próprio César, que também já trabalhava sim, cerca de quase um ano, e aí ele me chama para ter uma vaga de operador. E eu fui para aprender, e a partir daí, estando ali dentro, é mais o caminho era fácil mais você ter fácil, ter o caminho. né. Mas mesmo assim, o Fernando me ajudou muito na minha ida, depois para a Rádio Ipanema. O Fernando foi o cara que foi lá me buscar, eu estava na Eu briguei por ele, falava na com o Roberto É, também: Cacique, "Não, né. esse rapaz aqui para fazer folga É. final de semana". E aí ele estava na Vanguarda, ele embalou de ir pra Cacique. Aham. Eu falei: "Não faça isso", ele ficou acho que uma semana na Rádio Fiquei uma Cacique. semana na Eu Rádio falei: "Não fa Cacique. fica aí na Vanguarda, eu vou arrumar pra você final de semana na Ipanema, lá é outro mundo, é outro planeta, é outra coisa, você vai". Ele falou assim: "Não, mas será, não sei o que lá", e foi pra Cacique. Eu Aham, falei: "Walter, não me faça isso". aham. Aí eu fui e falei: "Largue Porque o disso". meu sonho era trabalhar na Cacique, o primeiro estúdio que eu tinha entrado, É. eu tinha uma referência, né, conheci mas lá. é a visão estratégica, né, você estava pensando lá na frente já. Exatamente. E naquela época eu estava trabalhando na Manchete, em Sim. 88, quando abriu a rádio também aqui, Fazia eu estava folga nas lá. 2. Eu fazia final de semana lá, Você lembra uma frase que você falava na manchete? no Da final, da noite? à noite, não, "A noite é uma criança. ah, Já que a noite é uma criança, é, vamos brincar com vamos ela". brincar com ela. Lembra disso aí? Quando eu fazia no lugar Hamilton? do Hamilton Ricardo, Hamilton Ricardo. saudoso também, já falecido Já Hamilton faleceu. Ricardo. Hamilton, eu aprendi muito naquela rádio. Porque eu sempre fui de ajudar as pessoas, né. E aqui em Sorocaba a gente tinha um negócio de uma concorrência, um negócio assim, tinha locutor que não trocava nem de horário comigo, falava: "Tá chegando aí o Fernando", Mais um aí. mas: "Tá chegando agora o Fernando aí e tal". Não tem aquele negócio de trocar de horário. Sim. Em São Paulo, eu Todo tive um mundo brincava. choque de realidade. É, Os locutores que eram famosos, que vozeirão, os cara bom mesmo, e os caras tratavam a gente, sabe, de uma maneira que eu falei assim: "Meu Deus", eu falei e eu sempre fui de ajudar as pessoas, tanto que antes eu ir pra rádio depois que eu sempre ajudei. Todos os locutores que iam aprender comigo, eu sempre ajudava, fazia sentar lá: "Ó, agora sempre você que vai operar aí, não", eu sempre, porque eu era professor, estava no meu sangue, né, eu sempre fui da da Sua mãe da professora, né? didática, minha mãe professora, tias, então, eu sempre gostei de ensinar, nunca tive preocupação: "Ah, não, será que ele vai pegar meu lugar?". Imagina, nada disso. Eu sempre gostei de ensinar. Então, quando chegava locutor lá para aprender, os caras já falavam: "Ah, manda lá com ele que ele vai ensinar", porque o pessoal às vezes não tinha muita paciência, Você já né, tinha então uma conexão, e né, lá em pessoal. São Paulo os caras eram muito sim. bons. Eles eram bons, assim, não só, Não, profissionais, fora do ar. o locutor de São Paulo é referência no Brasil. Sim. Sim, É E referência no São Paulo é a Brasil, capital do rádio, né? né. Exato, São Paulo é a Queira ou capital não, ainda é, né? ainda é, né. Apesar de todas as mudanças e tudo mais, se bem que eu Sim, gosto bastante do rádio do Rio, viu. Eu gosto bastante do rádio do Rio, sim, sabe. Mundial, por exemplo, tá. né. As grandes rádios do Rio, dos Hum. anos 90, Rádio Cidade, Fernando Mansur, por exemplo, Sim, sim. né. E outros tantos, Jaguar e Aham. outros da minha geração. Mas, o rádio de São Paulo é uma referência, isso é fato, né, e como você está falando, além do pessoal ser profissional, gente boa, no ar e fora do ar, né, existia, claro, a disputa, a briga, É uma tanto rivalidade, tanto né. interna quanto externa, porque, eu tô abrindo esse assunto aqui, porque eu vou entrar no assunto negócios agora, Uhum. né, porque São Paulo é briga por números, Mercado. é sim. mercado. E as agências, elas anunciam nas 3, nas 4 que estão ali no top, é o top 4, no máximo top 5. As Uhum. agências procuram essas rádios, né. O mercado do interior é um pouco mais flexível, Uhum. pelo menos era. Até hoje, você que trabalha numa rádio que é primeiro lugar. Olha, ele continua tendo um pouco dessa característica, mas o que que ele se perde, né? Quando você fala, por exemplo, em valores de mercado, valores de inserção de espaço comercial, se você fizer uma comparação do que é o valor do interior e o valor de São Paulo, Ah, não, é isso uma aí coisa não, não, absurda. não, não, não. 100, 200 vezes mais. Exatamente. Só que o que que acontece? O mesmo equipamento que a grande indústria de broadcasting produz nos Estados Unidos ou na Europa, fornece para uma rádio de São Paulo, É é o o mesmo mesmo valor que eu vou ter que pagar aqui. exato. Ou seja, o custo operacional de uma emissora aqui, ele se torna
muito oneroso, né, ele é alto. Então, assim, você tem uma briga diferenciada. Outra coisa, você tem algumas questões locais também, né, que às vezes, falta um pouco de conhecimento, né, de grandes, anunciadores, né. Você tem uma dificuldade muitas vezes de mão de obra para vender, um Sim. poder de Capacitar. argumentação, que isso é para qualquer mercado, O gente. departamento comercial é uma coisa complicada em qualquer setor. Exatamente. E a gente tem um time ali que está há um bom tempo com a gente, né, e assim, você vê que a gente consegue extrair algumas coisas importantíssimas, porque você tem uma base que foi formada ali. Mas existe uma dificuldade de você trazer o novo. Então, por exemplo, você pega uma pessoa nova de mercado hoje que está saindo da faculdade, ela acha que o mundo só se baseia no digital. Só que você tem o universo das mídias tradicionais ainda, que eu não suporto chamar de offline, porque para mim tudo que é offline está desligado, não presta e não serve mais. Perfeito. A mídia tradicional, televisão, rádio, outdoor, tal, ela continua tendo o seu poder de Existe. trabalho, comunicação integrada. Não estou falando para a pessoa abandonar o digital e passar a fazer só a mídia tradicional, mas que ela trabalhe com as 2 mídias, porque, as pessoas falam muito em furar a bolha, né. Sim, E em algum momento você vai ter uma abordagem diferente, e a mídia tradicional ela te empresta credibilidade, porque hoje Perfeito. qualquer pessoa vai e coloca um conteúdo na internet, mas aquilo ali é confiável ou não, né. Então, só para voltar ao cerne ali, à essência do que você está me perguntando. A parte publicitária e comercial no interior, ela é mais desafiadora por causa dessas questões, né. Então a gente tem uma certa dificuldade de mercado, às vezes por entendimento, uma nova visão de agências e profissionais que trabalham dentro, que às vezes, estão chegando no mercado e veem apenas o digital. Talvez a gente tenha uma falha na formação em alguns momentos, mas é algo que a gente tem que se adaptar. E aí para o radiodifusor local é muito mais desafiador do que para o radiodifusor da capital. Porque ele tem um valor melhor, ele tem muitas vezes uma mão de obra mais especializada ali, que é difícil de se formar no interior. Fernando, E eu vou continuar onde ele falou, mão de obra mais especializada. Eu tenho ouvido muito rádio quando eu estou no carro, principalmente, eu ouço, e eu tenho percebido que a qualidade humana, ou seja, de locutores, caiu muito, Sim, muito. Locutor vai lá e fala. Isso nós temos, vozes mais ou menos, vozes boas, mas comunicadores estão faltando. rareando. E a diferença está aí. O rádio hoje, do jeito que está, para ter o apelo publicitário para uma empresa ir atrás, ela tem que ter esse comunicador, esse cara que chama. Por exemplo, a Band faz isso muito bem. O Caju, ele é referência, porque ele é comunicador. As pessoas ligam o rádio para ouvir o Caju. Elas não ligam o rádio para ouvir música. sim. Agora, ouvir música, as pessoas ouvem em qualquer aplicativo de música, Vai para o qualquer agregador. pendrive. Então, muitas rádios estão se perdendo e estão virando aquela coisa monótona, porque elas não estão investindo em profissionais que cativem o público. Então, o Walter está à tarde, eu falo, estou no rádio, falo, o Walter está lá, oh, a Kátia está lá, o César está lá. Eu ouço pessoas que eu gosto de ouvir. Bem, são amigos, tal, mas eu fico imaginando as pessoas que estão em casa. Eu quero ver pessoas, e o anunciante, ele tem que prestar atenção nisso. Ele pode investir no testemunhal com o locutor, mas ele pode estar nesse programa também, porque as pessoas vão ouvir esse locutor. E às vezes uma coisa que fale, um sorteio que tem, um brinde que seja dado dessa empresa, vai ligar, vai linkar mentalmente, falar assim: "Ah, que legal, olha, ele falou dessa empresa, já ouvi falar, tá". E aí a hora que ela precisar daquele produto, ela vai lembrar da empresa que foi falada na rádio e que é falada todo dia. É mais uma Porque adaptação de mercado, né, Fernando? A música, há um tempo atrás, ela foi a espinha dorsal do rádio. Sim. E aí todas as outras coisas eu costumo deixar que era perfumaria. Hoje é o contrário, eu acho que eu vejo a música como a perfumaria, Sim, e o que perfeito. vale é a comunicação, eu é vou a essência, porque pela música você vai para qualquer agregador, você vai para o Sim, Spotify, você vai para o acabou. Deezer, você vai para o Apple Music, onde você quiser.
mas quando você quer comunicação e levar, e as pessoas precisam entender isso. Na vida corrida que elas estão, eu costumo dizer que o rádio, ele se transformou num veículo de retorno É um entretenimento. à audiência, É um exatamente. entretenimento. Num primeiro momento, você tem paciência para fazer a sua playlist no Spotify. Você faz a sua playlist, depois você faz a sua segunda, a terceira, só que aí você arruma um trabalho mais desafiador. Você arruma um relacionamento que você precisa dedicar tempo. Você tem tempo para ficar fazendo a playlist? Não. Aí, lá na frente, com esse comprometimento do dia a dia, ele redescobre o rádio. Nossa, aqui entrega música, entrega comunicação, entrega informação, entrega entretenimento para mim e eu não preciso me preocupar. Tá vendo? Então, é mais uma adaptação que nós tivemos ao mercado. E essa é uma realidade. Talvez a gente não tenha mais aquela audiência que a gente tinha, dos 10 aos 19 anos. O rádio, com certeza, ele é um veículo que está Era atraindo um público fiel, é um né. outro público agora, 40 uma mais, outra talvez. eu acho que 25, 30 a mais hoje, Pode ser. tá. Então, mas ele vai no momento de redescobrir isso, porque as pessoas costumam falar assim: "Ah, mas essa nova geração", gente, essa nova geração que nasceu em 2000 já tem 25. Deixa eu fazer uma colocação aqui para o Fernando, historicamente e até tecnicamente. O que que aconteceu com o rádio para cair a qualidade da locução? E eu estava lá e eu vivenciei isso. A Rádio Excelsior virou Globo FM. Vocês devem lembrar disso aí, Uhum. 90,5. O slogan da Globo era Globo FM, não vou me lembrar aqui. Enfim, o locutor só dava o slogan. Tocava 3 músicas, depois voltava, anunciava mais, desanunciava 3. Eu na Manchete não, eu na Transamérica em 87 fui coordenado pelo Ricardo Henrique Sim, e pelo Carlos Roberto, que era o bem-te-vi. que era o coordenador da Globo FM, que tinha ido Uhum. para Transamérica. Sim. Aí a gente pegou o padrão da Globo FM e passou para Transamérica. Transamérica, a número 1 do seu rádio, uma coisa assim, Tá. gritado alto e só o slogan, depois voltava, desanunciava as 2, 3 últimas e acabou. Não se prendia à voz, se prendia ao slogan. Se E na valor rapidez de eu tocar mais música. Exatamente, valorizava muito o slogan, tá. Marcelo Braga, na Rádio Cidade, já em 93, eu estava com o Marcelo Braga, que veio da Transamérica, instituiu isso na Rádio Cidade, que foi primeiro lugar, que ela estava lá em oitavo, 10º lugar, e passou para o primeiro Subiu. lugar, Cidade, a número 1 da FM, uma coisa mais ou menos O assim. sucesso de São É Paulo. sucesso. É muito tempo, né? É. Então, Uhum. mas isso foi diminuindo a qualidade do locutor, porque antes os locutores eles faziam a cabeça de música, ele Sim. falava 1 minuto sem nada na frente. A partir do momento que entrou o slogan, a Mix hoje só usa o slogan, abre a programação com o slogan. Eu acho que a Band é assim também, né? Ou não? Na volta do break, sim. Então, você vê que padronizou. Aí automaticamente o locutor parou de falar. Sim. Consequentemente, ele parou de praticar. Ele parando de praticar, ele foi perdendo a qualidade. Isso para mais ou menos ilustrar o que você falou e justificar até o porquê que houve a queda da qualidade da locução, né. Basicamente é isso, criaram-se um slogan ali que virou um padrão e todas as rádios que adotaram esse padrão chegaram em primeiro lugar. Você não lembra a Transamérica em primeiro lugar? Sim, Você não muitos lembra a anos. Rádio Cidade em primeiro lugar? Sim. A Mix chegou em primeiro lugar. Hoje é a Band em primeiro lugar, só com slogan. Ou seja, o locutor praticamente ele desanuncia 2, 3 músicas, chama uma promoção e já era. Acabou a comunicação. Sim, mas foi o advento daquele quando perceberam que era a música que prendia Sim. o ouvinte. Então, Nessa quanto época, mais música Sim. tocasse, 80 e menos Sim, falasse. sim. E aí, hoje, você tem que falar, você tem programas lá onde eles leem uma história na Band, na Sim. Ativa, Gazeta, onde eles falam a história de amor de uma pessoa durante 10 minutos, sei lá quanto tempo que eles falam. olha, em Curitiba, Mais tempo em até. E as pessoas ficam Em ouvindo. Curitiba, vocês devem conhecer, Renato Gaúcho é o primeiro lugar. Há anos, há décadas em Curitiba, ele lê as cartas de amor, são 10 minutos lendo a carta, Exato, interpretando. entendeu? Ele é primeiro lugar há 30 anos em Curitiba. Então, Renato mas Gaúcho. mas o que que é isso, Wander e Mônica? É uma questão o veículo de comunicação, eu costumo falar para os alunos, né, a pergunta que eu mais ouvi nos últimos 15 anos: "O rádio vai acabar?".
O rádio não vai existir mais. Eu costumo dizer para eles o seguinte: o Marconi ou o padre Roberto Landel de Moura lá, que assim como o Santos Dumont também tem uma Ô, Roquete Pinto. é, são ícones, né, que trouxeram e fizeram o veículo acontecer. O rádio veio como companhia, como fonte de informação. As pessoas se reuniam em torno do rádio para ouvir e para ficar sabendo o que estava acontecendo na sua localidade e no mundo, né. Com o passar do tempo e a abertura para novas mídias, você tem a mídia, em áudio e vídeo, que é a televisão, e o rádio é a mídia em áudio. Se ele vai continuar existindo como áudio, como o aparelho de rádio, ou se ele vai estar no celular como ele já está com todos, ou se ele vai estar em qualquer outro sistema, o óculos que venha a surgir, alguma coisa, pouco importa. A comunicação sonora já foi inventada. E aí que as emissoras e todos precisam ficar atentos a isso, porque hoje, nesse momento que você cita da rádio, a gente não tinha os agregadores, então era uma disputa. Eu lembro que a Mix ou a Transamérica botava um pitch um pouco acima das músicas para conseguir tocar mais músicas, aumentava a velocidade da música. Era ponto 2 acelerado no pitch. Exatamente, para tocar mais música, porque Exatamente. aquilo é o que regia naquele Aliás, eu momento. como diretor de rádio fiz muito isso. Hoje não há essa necessidade, então não se deve eu entendo que gastar energia com isso é desnecessário, até você pode tocar um pouco mais de música, mas você tem que levar a comunicação, porque o rádio está voltando à sua essência, que é de companhia, que a gente teve um momento que o AM tinha essa função, o Sim. FM era mais musical, Musical. só que o que aconteceu com a AM? A frequência fechou, as emissoras migraram para o FM. Então o FM faz esse trabalho hoje. E se daqui um tempo não existir mais a frequência de FM, existir a frequência digital, as pessoas vão continuar, absorvendo a informação sonora. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, um podcast. O que era um podcast há um tempo atrás? É que agora nós estamos com imagem, muito legal, mas o podcast começa como Começa no áudio. Um programa de A rádio. pessoa está lá correndo na esteira, está fazendo tá escutando. é. Quais os podcasts mais acessados hoje em áudio? A pessoa está fazendo uma viagem, ela quer ouvir, uma história, tem uma radionovela, gente. Radionovela fazendo sucesso, sendo mais ouvida. Tem a história acho que é A Ou Mulher seja da Janela, tal, que um repórter fez uma pesquisa, é um dos podcasts mais acessados e ele é um suspense, é uma radionovela. Mas é o você que fa acontecia nos anos 50. É. você falou sobre o rádio, as outras comunicações, como isso pode vir a mudar com o passar do tempo. Mas supondo que a gente tenha um apagão geral, e isso pode acontecer, Aconteceu ano a passado, rádio Mônica. fica. Aconteceu exatamente isso no ano passado. Nós tivemos um problema foi aqui em Sorocaba. Nós tivemos queda de energia em vários locais por causa de chuvas, internet teve um caos tremendo, e quem que ficou levando informação? As emissoras de rádio, que tinham um gerador ou que tinham sistemas de no break parrudos e poderosos para ficar nos segurando lá. E quem tinha gerador só tinha que continuar abastecendo o gerador com Isso, né. Isso eu acho que a rádio nunca acaba. E o rádio chega É. a pontos que a internet não chega, Uhum. em momentos que a internet não vai. A gente tem um grande desafio, que é um desafio tecnológico. Por mais que você goste de uma emissora aí, que você bota aí no aplicativo, é muito legal, o som é bacana, você bota lá no seu carro, dá aquela pareada e fica tudo certo. Vai ter locais que você vai passar que vai Que não sumir o vai sinal. pegar. Não tem como. A gente tem essa dificuldade ainda. Mas independente, quando tudo tiver 100% funcionando, a comunicação sonora vai continuar existindo, precisando de comunicadores. É isso que as pessoas precisam entender. E eu penso que nem na a IA consegue alterar tanto isso, porque a IA não tem, Sentimento. esse sentimento, a Não, não. emoção, tudo que um comunicador passa de emoção, de sentimento, de trazer o público, né, perto, isso a IA não vai conseguir fazer. Pode chegar perto, mas Não, eu de eu fato acho que não. assim, eu sou uma das pessoas que, eu gosto muito da IA, e eu acredito que ela traz muitas coisas interessantes. Ela ajuda em processos,
Ela é mais dinâmica. muito repetitivos, ela consegue fazer um trabalho fantástico, né? Você vê hoje, por exemplo, tem incorporadoras e imobiliárias que têm uma IA treinada para atender simultaneamente 100, 200 pessoas, Para e isso não é é um fantástico. chatbot que, oi, sim ou não? Não, é Sim, quase uma é uma conversa. interação. Você ganha em velocidade. Porque todos esses avanços que estão acontecendo, existem pesquisas que mostram que quando você chama alguma empresa para obter uma informação e você não tem resposta em até 5 minutos, você perde 85% de chance de fechar um negócio com aquela pessoa que fez a cotação. E isso você precisa ter velocidade de atendimento e assertividade. E hoje tem gente fazendo todo esse pré-atendimento e aí a entrega lá a reunião que o cara vai só fechar o negócio. É uma realidade, mas isso a gente está falando de, sistema automatizado de Sim, atendimento. Quando você isso é fala de fantástico. sentimento, acho que, nada vai substituir. Então, a gente precisa utilizar a IA com inteligência. A favor? Os criativos, né, quando a gente fala de agências, a gente vê muitos textos, o pessoal colocando: "Olha, hoje eu uso a IA para entender melhor o briefing de um cliente, e aí ela me dá diversos insights que a gente não tinha conseguido e a partir dali ela me dá um direcionamento, e aí eu uso a minha Aí você criatividade". Ou seja, eu elimino um espaço de tempo que eu teria de obter esses insights, às vezes com uma processar reunião longa de brainstorm, que está todo mundo ali, você encurta o tempo e vai para a coisa mais refinada depois. tudo hoje é dinâmico, É. né. Então, No meu caso, não. Eu ia chegar em No você meu agora. caso, não. É. No meu caso, eu acredito mais na comunicação pessoal. Pessoal, É isso que eu vou perguntar. Porque quando eu estou lá em casa e tem uma pessoa que responde Instagram, Facebook e tudo mais, mas de vez em quando eu vou dar uma olhada lá se está tudo tranquilo. E a pessoa me passa: "Olha, essa aqui eu não soube responder, essa aqui eu não soube". Aí eu vou e respondo. E aí, um dia eu estava lá, a pessoa falou assim: "Olha, tem um fornecedor que aconteceu isso, isso, isso". Falei: "Olha, vou entrar em contato com ele". Aí entrei em contato, falou: "Olha, atrasou a entrega e o ônibus saiu, vai ficar para a semana que vem". Aí digitei para lá. Aí a pessoa perguntou: "É o Fernando que está falando?" Porque podia ser o administrador. sim. Aí eu mandei um áudio. Falei: "Oi, tudo bem com você? Aqui é o Fernando". "Sim, sou eu que estou respondendo lá". "Nossa, não acredito que é você". Olha. "Nossa, estou falando com você aqui". Falei: "Sim, estou atendendo você aqui". Então, eu pensei, falei: esse atendimento pessoal ali, eu digo no responder, porque quando eu publico um reels, eu tenho que responder as pessoas que vão comentando sim, rápido e isso resolver te o gera problema delas. engajamento mais rápido também. E aí tem que ser rápido. E eu aviso o cliente lá, o que me contratou, eu falo assim: "Olha, você está em collab, está no seu Instagram também, aceite a colaboração aí, porque você tem que responder às pessoas, se você não responder, você não vende". Falei assim: "Então se vira". E geralmente, às vezes, é um boliviano que ele não entende direito. Às vezes no Instagram dele não tem nem o link de WhatsApp, e eu tenho que ajudar, às vezes, nessa parte. Mas, por outro lado, aparecendo no vídeo, a IA, a pessoa fala: "Ah, agora o pessoal pode gravar a rua e colocar a voz lá em Não, cima". Não, não. Aí o que que eu faço? O sentimento. Encontrou a pessoa lá de Belém do Pará, falou assim: "Opa, vem cá, vem cá. Ô Fernando, vê seus vídeos". Eu gravo. Falei assim: "Qual que é o seu nome? Você é da onde?". "Belém do Pará". Falei: "Nossa, ainda vou pra lá um dia, no mercado ver o peso, eu quero comer ali aquele açaí de verdade". "Ai, pode ir, Fernando". A pessoa chega pra mim e fala assim: "Ah, eu sou do Acre". Eu falei: "Eu conheço o Acre, eu já estive em Rondônia, o Acre existe, gente, é isso aí". Então, esse contato não vai ter IA. Não. O cara que vende na rua um baião de 2 na madrugada, e eu não como um baião de 2 na madrugada, mas muita gente come um baião de 2 às 4 horas da madrugada, E lá no Brás. repete, e repete. E repete. E é um negócio assim que eu falo assim, é um almoço, é uma janta aquilo. Aí eu chego e falo assim: "Olha o baião de 2 aqui, da dona Cícera aqui, olha o carrinho dela aqui limpinho. Dona Cícera, vem cá, a senhora está quantos anos aqui no Brás, tal". Uma coisinha rápida, e eu jogo isso aí nas redes sociais, isso dá um engajamento, um negócio grande. IA não vai lado poder humano. fazer isso. É, Esse Exatamente. lado humano do abraçar a pessoa, porque a pessoa chega e pede. Fala: "Fernando, posso abraçar você?" Ele: "Claro que pode, vem cá, vamos tirar uma foto junto". E isso aí não vai substituir. Aí o rádio, ele hoje ele não tem mais essa dinâmica que a gente tinha antes de Aham. estar junto do ouvinte ali, porque o rádio tá lá uma webcam mostrando ele. Não tem aquele negócio do suspense de ver a pessoa, sim, né. porque o povo gostava O de ir povo na gostava, fala assim: "Olha rádio. como é que será que é o locutor". Todo mundo Era eles se magia. decepcionavam com a gente, É verdade. mas Era elas achavam que a gente era mais bonito. voz bonita, Aí ele: "Voz bonita", "Voz bonita", "Voz mais ou faz a menos". lataria. Pra lataria, né.
não condiz, né, com a voz. E aí, isso aí perdeu um pouquinho o encanto, né, porque a pessoa já sabe Sim, que já é uma sabe. É, rádio. você É, acaba entregando tudo. é, Então de pronto, e a gente gostava de ter esse suspense, né, esse mistério é. para envolver as pessoas. Então você envolve pelo sentimento e até trazer então, fica É. uma coisa mais E intimista. na época da rádio, sem eu perceber, de atender bem as pessoas, de parar o carro quando alguém buzinava pedindo adesivo, eu parava o carro da rádio, entregava o adesivo, estava atrasado, Eu trabalhei adesivando então, Olha lá, esse a de Festa entregar um das adesivo, a Américas. sabe pessoa bem. queria um adesivo, a pessoa queria um adesivo só. Eu falava: "Não, vamos parar e entregar o adesivo para a pessoa". Ah, eu não lembro mais da pessoa, ela lembra de mim até hoje. É isso E ela aí. encontra comigo e fala: "Nossa, um dia você me deu um adesivo, um dia você fez isso". Por quê? Porque a gente atendeu a pessoa. Aí quando foi vindo isso aí, ao longo do tempo, falei: "Puxa, eu preciso atender, continuar atendendo, não atender". Eu sempre fui assim, foi meu jeito, eu nunca soube tratar diferente, ser mal educado com as pessoas, eu sempre fui assim. Aquele projeto do Ipatril, que a gente trabalhou, Aham. Ipatril foi um trio elétrico da Rádio Ipanema. De onde surgiu aquela ideia? Foi na época do Newton Severino, não foi? Ou não? O Não Milton Na lembro. Severino estava na lá. verdade foi o Cláudio Oliveira teve essa Cláudio ideia, né, Oliveira, que era o foi, nosso foi. diretor lá, e se queria fazer um carnaval mais envolvente, né, e buscando referências no Da carnaval Bahia. Bahia, né, e aí o Grupo Palhato, detentor da rádio na época, tinha, grande poder aquisitivo para fazer isso, né. Aliás, a Rádio Ipanema ficou quase, sei lá, mais de um ano sem ter uma propaganda, justamente para conquistar a audiência. Então, Não que tinha empresa anúncio consegue comercial. fazer isso e É, E era pagando interessante, bem e tudo o mais, público né. já gostava muito. Então, ele acaba fazendo um investimento nesse setor do caminhão, que foi um revolucionário para a época, né. E tanto que depois outras marcas acabaram copiando também e começaram a fazer, porque era algo que chamava atenção. Não tínhamos essa tradição aqui no estado de São Sim, Paulo, uma emissora trazendo, isso daí é da Bahia, trio é, elétrico é da Bahia. foi um E aí se diferencial monta, isso. né, para fazer esse projeto para levar o carnaval de rua. Eu lembro que no primeiro ano a gente fez com a banda ao vivo em cima do caminhão. foi, Ele foi. estava lá presente. Tinha uma É, banda da Bahia. Eu fui é. Eu não lembro o garota nome da banda. Ipatril. Muito legal. E eu acho que é isso. Então, mas é mais uma forma de você chegar mais perto do público. E você deve se lembrar, Mônica, nos lugares onde a gente parava o trio elétrico, o frisson que era, né? Se Sim, mobilizava uma nossa, região toda, né? E virava uma festa. Então você chegava num bairro como Além Ponte chegamos até lá em Além Linha, Zona Laranjeiras. Zona Norte. Norte. Você E chega com uma atração que as pessoas não estavam acostumadas a ter, né? E com Sim. aquela Só qualidade, né? só me falha a memória se era o Ipatril ou se era o Trovão O Vermelho Trovão, que da era da Coca-Cola, que depois Coca-Cola, a gente passou é, para a ele. sim, Coca-Cola veio depois da veio gente. É, depois. Eles mas viram o a gente projeto, fazia o fizeram. carnaval de manhã, de tarde e à noite. Sim. Era Este é o Poder SA, sucesso e autoridade. E falando de sucesso, de autoridade, de marketing, de rádio e comunicação, é o poder da comunicação com Fernando Carriel e com Walter Calles, assessorado aqui pela Mônica Marra. A gente está quase nos finalmente aí, já na ai, reta passou muito final. rápido. É, passa rápido. Já fizemos a curva do S já do Senna, já estamos já na reta final já. Mas tem sempre ainda um tempinho para bater uma bola. E eu quero saber da força, do poder, do marketing para Walter Calles e para Fernando Fernando Carreira. Carriel. Você é um marqueteiro que eu já saquei que você aí é o cara do marketing. Fala para mim aí como que você trabalha o seu marketing e como que resulta em venda. Bom, o meu marketing pessoal hoje é a minha imagem, né, mas, hoje em dia é muito resultado, as pessoas querem quantos views, tal, e tudo mais. Aí, o que eu tenho visto no meu marketing lá é o seguinte: a feira da madrugada em São Paulo ou as lojas que eu gravo lá, elas elas trabalham muito conversando em grupos hoje. Então eles perguntam: "Ah, quem que é o blogueiro que está dando resultado?" Porque tem blogueiro de 1 milhão que não dá o resultado que eu dou. Porque o blogueiro de 1 milhão, ele investiu em varejo, público de varejo. E o meu público é o público de atacado. É a lojista, é a mulher que tem loja, é a pessoa que vende de porta em porta sacoleira. Eu, 330.000 seguidores você tem? no Instagram, sim, no Sim, o YouTube Facebook, tem fez YouTube, ainda. mais É um número 200, tem expressivo, hein? dá 1 milhão juntando tudo, mas
chega a ser pouco no Brás, porque muitos blogueiros lá têm 1 milhão, 1,5 milhão, são comprados muitas vezes, e eles Mas não faz esse mas o que que eles trabalho que você fazem? faz. Não, porque eu foco direto no lojista. Então, a minha imagem tem que ser essa de que eu estou ali para ajudar a pessoa a resolver o problema dela. Ela quer um produto, ela vem até mim. Porque se ela for em outro blogueiro, o blogueiro está mostrando limpeza de pele, o corte de cabelo, a unha. Tem blogueiro homem que mostra academia, caminhada. O meu Instagram do Brás não entra esse tipo de coisa. A minha vida pessoal, as coisas que eu às vezes faço uma chamada para um outro Instagram que eu tenho, que é de viagem, que é um hobby. Eu vou viajar, eu gravo o avião subindo, descendo, eu gravo dentro do avião, eu gravo um trem, eu gravo qualquer coisa. Eu gravo como chegar no lugar, como sair de um aeroporto, como chegar no aeroporto. Mas isso é hobby, eu não faço, tanto que demora 2, 3 meses para colocar um vídeo. Mas eu faço uma chamada ali, gente, tem um outro Instagram meu de viagem, quem gosta de viajar, passe lá e vai ver a viagem. Agora, essa minha, eu me vender, colocar ali, eu apresento o meu trabalho e isso vai disseminando e atender bem. Eu aprendi a falar um pouco de espanhol para atender a comunidade sul-americana. Bolivianos, peruanos, paraguaios. Eu falo um pouquinho de espanhol. Atendo todo mundo bem, todo mundo bem. Se eu for num shopping tratar uma loja que é um árabe, eu já chego e falo salam aleikum. Se é um chinês, eu chego e falo assim, ni hao, que é um cumprimento, bom dia, olá, tudo bem? Se é um espanhol, olá, buenos dias, hermanos, como estão? Aí eles amam ser tratados assim. E para mim é bom, porque eu queria viajar, eu queria aprender outras línguas. Então, isso aí os outros blogueiros não fazem. Sentar, tomar um café com eles de vez em quando dá um tempo. "Ô, vamos tomar um café, vamos", sento na banca ali de madrugada, um banquinho no chão e tomo um café com eles. Então, eu me vendo assim, porque o cara da banca do lado, ele tá vendo, ele sabe quem eu sou, mas ele tá me vendo ali. Ele tá vendo como eu atendo o cliente. Ele tá vendo como eu sou simpático, como que é o meu jeito de ser, como eu sou alegre, feliz, sempre ali andando pelas ruas e E cumprimentando. Eu não vou disponível, gravar, né, mas com eu as falo: pessoas. "Olá, irmã, como estás?" Passo e falo, eu não vou gravar naquela banca, eu vou lá na frente, mas eu já gravei lá, então aí a pessoa vem para mim e fala assim: "Puxa, Fernando, você trata bem a gente. As pessoas às vezes gravam aqui e nem olham na cara da gente. Gravou faz 1 mês e depois não volto". E eu não é que eu faço isso porque eu quero me vender, eu Entendi, sou assim. entendi. Você entendeu? Então, a pessoa que não é assim, ela deveria aprender a ser assim, que as relações pessoais importam e muito na hora de você vender. Olha, eu quero ouvir o Walter também, mas ainda continuando com o Fernando aqui, que é muito importante essa pergunta que eu vou te fazer, e porque acontece com todos nós, todos nós. E aquele dia que você não quer sair da cama, aquele dia que tá tudo nebuloso, aquele dia que deu tudo errado, que a grana que você esperava não entrou, enfim, aquele dia que deu tudo errado. Como é que você faz para manter esse astral? Como é que você faz para se manter em pé, levantar e ir trabalhar? Igual eu fazia na sala de aula, eu deixo na porta. Dali para frente, os alunos não tinham nada a ver com o meu problema. Se eu estiver no Brás, a pessoa que veio lá do Você Acre, você ela precisa não você tem. precisa você precisa estar no gás. O seu Eu trabalho é um chego trabalho na de força do energia. ódio. Paro o carro no estacionamento, É. chego na força do ódio. Ai, olha só, 7 Quem graus, nunca, né? garoa, Quem 7 nunca? graus em São Faz Paulo, parte. eu cansado, vou Me ferrei aqui, lá atrás. marquei 10 gravações, mas vou lá. E aí a minha mulher fala: "Não vá, avisa o pessoal que você não vai". Eu falei: "Não, eles precisam de mim". Eu falo para ela: "Eles precisam de mim". Agora, se eu estiver doente, aí eu não vou mesmo. Agora, se eu Sim. estiver assim, só baixo astral, eu falo: "Não, eu tenho que ir". Eu chego lá, O com a minha próprio trabalho mochilinha, te põe meu impulsiona. microfone e falo: "Bora". Aí E incorpora. ligou o celular. E aí, pessoal, dia de mais uma madrugada no braço. Olha como é que tá isso aqui fervendo de gente, bora lá. E vou embora. E vou. Porque as pessoas que vão assistir, as pessoas que eu vou atender, elas não têm nada a ver com o meu E problema. como todos nós, né, É Fernando, todos porque nós. todos nós temos problemas, passamos por Sim, realidades muito difíceis às vezes, mas o nosso profissional tem que estar acima do nosso comprometimento que a gente tem no profissional, a gente tem que mostrar. Não adianta a gente estar aqui falando de conexões de pessoas, de negócios, e a gente estar de mau humor. Então a gente exatamente. tem que levar o nosso melhor, Agora o Walter, quero Walter. saber como é que é o seu marketing e essa segunda pergunta aí que nós somos de carne e osso, né. É, então, eu acredito que muito da minha formação para tudo vem com essa máxima aqui que o Fernando acabou de passar, né. E eu acho que as perguntas se juntam aí. Acho que o marketing a gente faz entregando o nosso melhor, né. Hoje, por exemplo,
continuo trabalhando em rádio, eu trabalho numa empresa de educação tecnológica, eu sou professor universitário e em cada um dos momentos eu tenho que entregar um Walter pronto, Íntegro. 100% e íntegro para aquelas pessoas. Quem está ali numa sala de aula está querendo ouvir o melhor que eu posso passar para eles, o que eu posso contribuir e ouvi-los e dar o Eles já foram feedback. cansados também para te escutar. Exatamente, mas é sempre uma via de mão dupla. Acho que o melhor marketing é aquele que você consegue ouvir o seu cliente. E aí, no caso, eu sempre estou atento a ouvir os meus alunos, eu sempre estou atento a ouvir a audiência e todas e tudo que está acontecendo no mundo. Na empresa de educação tecnológica, eu preciso entender o que quem está comprando na nossa empresa está querendo. Porque muitas vezes a pessoa chega querendo oferecer o que ela tem a vender, mas ela não quer ouvir o que a pessoa realmente precisa. Qual é a dor dela? Por que você precisa daquilo ali? E aí que você vê os bons vendedores, como a gente citou aqui do Fernando, e é um exemplo perfeito aqui. Fernando procura entender a dor, a necessidade que aquela pessoa tem. Quando você entende isso, tudo fica mais fácil. O seu trabalho, o seu marketing, né, e aí falando especificamente de pessoa, fica muito mais fácil, porque você não quer vender o seu, mas você quer entender o que o O outro problema precisa da comprar. pessoa. E esse é o grande segredo Uhum. do marketing, né? Porque tem algumas pessoas que confundem marketing com publicidade, né? Sim, Publicidade, beleza, você está falando do teu produto e tudo mais, tal, mas o marketing está procurando entender o que o mercado precisa. De repente, eu tenho esse copo d'água, mas as pessoas querem um copo de água desse tamanho, com esse formato, é isso que elas precisam? E muita gente tem dificuldade para entender isso. Então, acho que o grande segredo é você entender este outro lado. E, como eu disse, entregar o seu melhor. E se colocar na posição, por exemplo, de um piloto de avião. Você gostaria que o piloto do avião fosse pilotar o avião com a cabeça, não que isso não vá acontecer, mas que ele não entregasse o melhor dele e colocasse a vida dele e a de 200 passageiros em risco? Não, a confiança e a credibilidade que exatamente. coloca em cima do trabalho dele. Então, os alunos estão ali para obter o melhor do Walter, o mercado de educação tecnológica está ali para obter o melhor que eu posso oferecer para ele, e a comunicação no rádio é a mesma coisa. Então, eu acredito muito nisso, né? É você entregar a sua essência, né, de verdade, Sim, e aí, em qualquer um desses 3 pontos que eu atuo, eu estou, atuando com a minha essência e eu procuro nunca esquecer disso, de onde a gente veio. sim, Que quando as você sobe raízes. demais no salto, você se perde, e para você se reencontrar depois é difícil. E a gente tem, infelizmente, muitos exemplos de pessoas que se perderam no meio do caminho. Vou lá apresentar um cerimonial, fazer um evento, alguma coisa, eu não sou, como o Fernando disse, eu não sou o Walter, eu sou a pessoa que está emprestando a sua imagem para aquela empresa. Ótimo, Eu sou um instrumento, um fio condutor de informação e de comunicação entre o que é pedido para que eu fale e para aquelas pessoas que vão receber a imagem. Acho que é dessa forma. perfeito. Eu penso que nós temos alguns dinossauros aqui, né, somos e tudo isso que a gente falou hoje aqui, a gente, nós vamos ser pioneiros nessa geração em trazer de volta essa interação e comunicação em nossa essência. Eu Perfeito. acho que é isso que a gente tem a passar para as novas gerações, que nem tudo é tecnológico, nem tudo é IA, nem tudo é por trás das telas, mas que existe essa conexão, que sem ela a gente não estaria aqui hoje. E eu agradeço demais de estar com vocês, que 33 anos que a gente se conhece, Sim, e a autoridade que vocês passam, e penso que a minha para vocês também, sem fez essa dúvida. conexão de colocar o convite e vocês aceitarem de pronto, então eu fico muito Isso é grata muito por bacana. isso. E a gente fica muito feliz também pelo Ô, convite. Fernando, o que eu perguntei que você gostaria de responder? Bom, da do tema da palavra poder, Então, o que é porque poder para você? então, o poder para muita gente significa autoridade, estar acima, Uma mandar, autoridade constituída, né? constituída. Mas o poder, no nosso caso da comunicação, significa objetivo, atingir o objetivo.
Quem tem o poder? Quem atinge o objetivo na comunicação. Muito bacana. Esse tem o poder. Quem atinge o seu objetivo é que detém poder da comunicação. Porque comunicar, Em tudo. Acho que em todo tudo. mundo comunica. Todo mundo. A gente comunica indo comprar um refrigerante num Sim. posto de gasolina. Mas você chegar e essa informação ser recebida, assimilada, e aquilo gerar negócios, renda, gerar, digamos assim, o comércio girar, no nosso caso, porque Capitalizar. não é brincadeira, a gente não está Não. lá para brincar porque a gente gosta. Sim. Existe todo um processo. A rádio tem que ganhar, o locutor vai ganhar e o anunciante tem que ganhar, tem que vender. Poder é quando você atinge. Muito bem. Gostei da sua Essa é definição. a minha definição, né? Walter Carlos, o que eu não perguntei para você que você gostaria de responder? Olha, Wander, eu acho que tem um pouco de conexão nisso também, que seria a comunicação de sucesso, né? Vai lá. E a comunicação de sucesso, ela vem bem dentro dessa linha, né? Porque o processo natural de comunicação, você tem um emissor, você tem um receptor, Tem a mensagem. nele você tem a mensagem e você tem os canais que você vai utilizar para se atingir aquilo ali. Quando você atinge uma maturidade para conseguir entender qual o melhor canal para aquele receptor entender a sua mensagem, perfeito. Porque se você falar A e ele entender B, por Não. melhor que seja o seu tom de Não voz e o funcionou. canal que você utilizou, não funcionou, não resolveu. Não deu match. Ou seja, e isso está em tudo na nossa vida. A gente fala muito de mercado, né, de colocar um produto no mercado e tudo, mas isso está no ambiente de trabalho. Tá nos Está nos relacionamentos. relacionamentos. E uma coisa que eu sempre falava para os alunos é o seguinte, qual que é a diferença do seu relacionamento no trabalho com o seu chefe, no seu relacionamento pessoal com a tua família ou com o seu Seu cônjuge. namorada, cônjuge, sei lá o que for? Nenhum. Sabe por quê? Você vai trabalhar numa empresa que você tem um chefe que não conversa com você, não te dá feedback, não fala se você está no caminho certo ou errado. Agora sai dessa posição e vai para tua casa, entra numa casa que você não tem diálogo com o teu pai, com a tua mãe, ou com o seu cônjuge, ou com a sua namorada, ou seu namorado. O que que você vai achar? Puxa, tem alguma coisa errada. Eu não tô. Tá difícil. O que está acontecendo? Não é esse o Sim, pensamento? sim. E muitas empresas não entendem isso, né? Que isso é uma dificuldade que muitas pessoas têm de entender que, ah, não, mas aqui é profissional, eu pago salário, eu dou benefício, eu faço isso, mas são pessoas, como a gente falou muitas vezes aqui. Não é somente Sentimentos, justificar o salário. pessoas, é isso. Então, a comunicação, ela é extremamente poderosa para todos os sentidos. O exemplo que eu dou para o meu filho, ou entender o que ele está querendo me falar, isso melhora a minha relação com ele, entender o que o meu funcionário está querendo, entender o que o meu chefe está querendo. Só que isso é uma via de mão dupla. Eu preciso falar e ouvir pelos caminhos corretos. E tem pessoas que, infelizmente, mesmo hoje em 2025, com tantos avanços tecnológicos e tantas ferramentas, as pessoas não conseguem ainda utilizar o canal adequado. E Estamos você, no Mônica? processo de aprendizado. E você, Mônica, como é que você encerraria esse podcast, O Poder da Eu Comunicação? penso que a gente fez mais um episódio com um propósito e com pessoas que fazem a diferença e estão agregando cada vez mais na vida das pessoas, com os diferenciais em cada vertente do trabalho de vocês. Seu arroba? Fernando Carriel, pessoal. Profissional Brás, Fernando Carriel. Ih, rapaz, eu já me perdi. Vamos de novo, vai. Fernando Carriel é o É meu o seu pessoal. familiar. Fechou. E aí eu tenho o de trabalho, que é Brás, Brás. Fernando Carriel. Pronto. Esse aí. Walter Carles? @Walter Carlos, com V, Carlos com L só e com C. Fácil. Tá na Band todos os dias? Tô de segunda a sexta-feira, das 16 às 18h30 na Band. Tamo junto, então. Tamo junto. É isso. Mônica, obrigado mais uma vez, Mônica. Obrigada, meu querido, pela mais uma oportunidade e a gente vai encerrando o nosso Poder SA. Este é o Poder SA. Aí segue nas redes sociais também. Qual que é o seu arroba mesmo, O Mônica? meu, @monica.marra. @Poder SA Oficial. Gente, estamos encerrando mais um episódio aqui com dois gênios da comunicação de Sorocaba, com a Mônica aqui, que é a voz e a imagem do nosso Poder SA. Até a próxima. Abraço a todos. Valeu, gente. Obrigada. Gratidão.